Café com Destino, a sabedoria diária que transforma sua vida. Papel e caneta na mão, porque já vai começar. Bem-vindos a mais um Café com Destino. Hoje, quinta-feira, nós estamos numa série tão especial, né, Wesley? Sim. O pessoal está crescendo em conhecimento, em sabedoria e principalmente em inteligência. Seja muito bem-vindo, continue conosco de segunda a sexta, às 7h57 da manhã, aqui no Café com Destino. O tema dessa semana, nossa série da semana, é como ser mais inteligente. Ser inteligente é uma decisão. Pessoal, grave isso, ser inteligente é uma decisão. Tiago, eu conheço uma pessoa que nasceu assim. Existem gênios, verdade, que nascem com uma capacidade cognitiva fora do comum, mas são exceções. 99% das pessoas precisam tomar as decisões que levam o desenvolvimento da inteligência. Leitura, viagens, convivência, modelagem, ambientes, cursos, não tem jeito. Inteligência precisa ser desenvolvida, assim como os músculos. Todo mundo nasce com músculo, mas nem todo mundo paga o preço para desenvolvê-los. Né? O que a gente tem visto, né, o Wesley, todas as vezes de manhã, que quando o Teixeirinha chega, que não sei por que ele tá vindo sem camisa agora pra mim. Mó frio em São Paulo, ele chega sem camisa, bom dia, bom dia. Vem de moto. Aí eu falo, Teixeira, coloca uma camisa pra trabalhar. Ele, sim, senhor. Coloca uma regatinha. É, com aquela regatinha, o cara tem 30 quilos. E quer vir sem camisa, não tô entendendo. Mas o que acontece? Se ele não pagar o preço, ele tem músculo, Teixeirinha tem músculo, mas se não pagar o preço para desenvolver os músculos, ele nunca fica musculoso, correto? Correto. Aliás, uma coisa que eu te indico, hein? O shape importa, hein? Shape importa. Mas na sua idade, você tá procurando, querendo, né, casar, né? O Eli já desistiu dele mesmo. Mas para quem ainda tá preocupado, o Eli já jogou pro alto. Mas para quem tá preocupado, né? Então, assim, a mesma coisa funciona com inteligência, né? Opa, o advogado falando aqui, brincadeiras à parte. Tá sempre no ponto aqui. Brincadeiras à parte. Então, a inteligência é igualzinho, todo mundo tem, mas será que você está decidida a desenvolvê-la? Você realmente quer pagar o preço para ser uma pessoa inteligente, para pensar, para se questionar, para não estar no efeito manada, fazer o que todo mundo está fazendo, fazer porque todo mundo faz? Você quer ser diferente? Quer mudar os seus resultados mesmo? Sua vida financeira, emocional, espiritual, familiar, tudo muda quando você evolui intelectualmente. Tudo muda. Inclusive, eu sempre falo isso, né? A gente crê em Deus pela fé, está escrito. Mas além da fé, eu creio em Deus pela inteligência também. Porque eu estudei outras religiões, eu estudei outros caminhos, e nada faz tanto sentido quanto o Evangelho de Cristo para mim. Nenhum outro Deus oferece perdão de pecados. O meu Deus, através do seu Filho Cristo Jesus, do sacrifício da cruz, me oferece perdão dos meus pecados. Quem seria eu se meus pecados não fossem perdoados? Me oferece amor incondicional. Me ensina a perdoar os inimigos. Me ensina coisas que nenhum outro lugar me ensina. Então, por inteligência, é só ver, se a gente quer paz no mundo, vai ter que ter evangelho. Se a gente quer amar uns aos outros, de verdade, vai ter que ter evangelho. Ou seja, é questão de inteligência também. Ou seja, o que eu vou te ensinar hoje é uma das formas mais poderosas de evoluir a sua inteligência. Você vai adorar isso aqui, porque isso aqui é o que todo mundo gosta de fazer. Só que você vai ter que começar a ser intencional a partir de hoje. E antes de eu começar a matéria, eu quero te pedir o seguinte. Compartilha a aula de agora com pelo menos 7 pessoas. Pega o link aqui do YouTube, manda para 7 pessoas. Curte o vídeo. Quando você curte o vídeo, gente, mais pessoas são abençoadas, mais pessoas são acrescentadas através das matérias, dos ensinos que o Café com Destino traz. Tudo baseado na sabedoria milenar, não é o que eu acho, é o que está escrito. E não deixe de assinar esse canal. Se você não está inscrito aqui, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações. Well, ontem nós falamos sobre como você crescer na inteligência com base na modelagem, mas hoje eu vou falar sobre viagens e experiências. Ah, isso é bom demais. Viagem e experiência. Você fala, Thiago, mas isso é só para quem é rico. Não, gente. Opa! Olha, eu concordo que quando você começa a ganhar dinheiro, você começa a fazer umas viagens diferentes. Mas eu passei uma infância bem apertada, adolescência também, nunca viajei para fora do país ou nem do estado,
Mas as viagens que eu fazia de bairro para bairro, ali de cidadezinha para cidadezinha, por exemplo, a gente ia passar, quando a gente era criança, a gente ia passar férias em Arraial do Cabo, que ficava mais ou menos 2 horas de onde a gente morava. A gente ia de carro, meu pai levava a gente de carro. É uma viagem, e eu aprendia coisas, eu cresci em conhecimento, eu tinha experiência. Eu vou falar sobre como viagens, inclusive baseado na história de Jesus. Não é só no que eu acho, não. Não é só no contemporâneo, não. Na história de Jesus, como viagens podem evoluir a sua inteligência. Tá bom? A aula de hoje está interessantíssima, então já espero que você já esteja compartilhando com o máximo de pessoas. Algum recado, Erle? A palavra de domingo foi muito boa. Palavra de domingo. Todo domingo, 10 horas da manhã, tem pregação aqui mesmo nesse canal. E toda terça, meio-dia, tem Brunecast, no canal do Brunecast aqui no YouTube. Vale a pena você assistir. A gente vai começar uma série especial agora no Brunecast, não é? Sim, Romanos. Nós vamos ler e estudar o livro de Romanos, eu, Theo e Ólogo. Nós três. Tá feliz? Você não sabe como eu tô planejando te arrasar teologicamente nesse Brunecast e você tá aplaudindo. Não vai ser um Brunecast, vai ser um debacast. De tanto que a gente vai debater. Brincadeiras à parte, nós estamos preparando um Brunecast muito especial, uma sequência de Brunecast muito especial. Além dos nossos convidados que a gente sempre traz, também uma série de estudos. E vamos começar pelo livro de Romanos, a famosa carta, a densa carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma. Viagens e experiências é a nossa aula de hoje. Vamos começar lendo aqui a nossa referência milenar, a Bíblia, que diz o seguinte. Não colocaram aqui a referência bíblica, somente os versículos. Levanta para mim aí, ó. Todos os anos, está no versículo 41. De qual capítulo? Não sabemos. De Lucas 2. Né? Você está rápido hoje. Lucas capítulo 2, a partir do versículo 41, diz assim. Todos os anos. Repete comigo. Todos os anos. Todos os anos. Os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Pergunta número 1. Os pais de Jesus eram ricos? Não. Sim ou não? Não. O pai dele era carpinteiro, trabalhador. Não era pobre também, pobrezinho não, mas não era rico. Carpinteiro, trabalhador, Maria, dona de casa, cuidava de Jesus. Ótimo. Esse aqui é o retrato da maioria dos seres humanos. Um pai trabalhador, com salário normal, a mãe cuidando das crianças em casa. Ótimo. A Bíblia diz que todos os anos eles saíam da Galileia, onde eles moravam, na cidade de Nazaré, e iam para Jerusalém. Naquela época era uma viagem de 11, 12 dias entre montaria e andando. Tá? Eles viajavam de caravanas por causa de segurança, porque tinha muitos caminhos perigosos entre o norte de Israel, que é a Galileia, e Jerusalém, que está na Judéia. Então, eles faziam todos os anos essa viagem. Por isso eu estou te falando, gente. Às vezes não é você ir para Paris que vai te ensinar, não. Às vezes você ir para a cidadezinha do lado. E outra coisa, eles faziam isso sempre. Faziam um esforço, né, de pegar um burrinho ali, de caminhar, mas de fazer sempre. Quando Jesus atingiu a idade de 12 anos, eles foram a Jerusalém, segundo o costume daquela festa. A festa da Páscoa acontece geralmente entre março e abril, é a festa do Pessach em Israel, uma festa importantíssima, até hoje para os cristãos é uma festa importante, com um significado diferente dos judeus, mas é uma festa importante. E terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que os pais percebessem. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, que eles estavam em caravanas. Então, Jesus deve estar por aí. Andaram um dia inteiro, ou seja, eles estavam a pé, eram mais ou menos 12 dias de viagem, e durante um dia inteiro, 24 horas, eles andaram. Depois de um dia, começaram a procurar Jesus entre os parentes e os conhecidos, e como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Vamos lá. Primeiro, Jesus, apesar de não ter nascido numa família rica, foi exposto a experiências e viagens desde sempre. Aliás, antes dessa viagem aqui, que já era uma viagem costumeira, ele foi para onde, Wesley, na sua infância durante um tempo? Egito, por causa da perseguição de Herodes. Da onde veio o dinheiro para eles fazerem uma viagem internacional, sair de Israel e ir para o Egito? Aí é forte. Aí eu perguntar. Nada. Não sabe? Foram andando. Da onde veio esse dinheiro? Não, que dinheiro para pagar as coisas? Pedágio existe desde sempre, hospedaria existe desde sempre.
Eles ficaram um bom tempo no Egito, talvez 2 anos, até Herodes morrer e eles voltarem. De onde veio esse dinheiro? Dos presentes? Dos reis magos. Quando Jesus nasce, 3 reis, né, 3, que é chamado de rei magos, mas na Bíblia não fala que é rei mago, né, isso é uma tradição. 3 reis se apresentam ao menino Jesus e dizem: uma estrela nos guiou até aqui e nós trouxemos ouro, incenso e mirra. 3 coisas que valiam muito dinheiro. O ouro vale até hoje. Valiam muito dinheiro naquela época. Mirra era de onde feito tanto o óleo da unção quanto os perfumes, né? O incenso era muito usado para o templo, então era algo vendável em Jerusalém. E o ouro é ouro até hoje. E Jesus recebe esses presentes que, historicamente falando, né? Porque não há um relato bíblico exato sobre isso, mas historicamente falando, você pega toda a história, né, em cima disso, você vê que provavelmente foi o recurso usado para a fuga da família de Jesus para o Egito e a manutenção deles, tá? Existe essa teoria muito forte e também é plausível, bem plausível. Então presta atenção, Jesus, ele foi exposto a viagens e experiências, Wesley, mesmo não sendo uma pessoa de condições financeiras na sua infância, né? E quando Jesus já começa o seu ministério, aos 30 anos, ele começa a viver de doações. A Bíblia deixa claro que mulheres de alta posição sustentavam o ministério de Jesus com seus bens. Judas, que era o tesoureiro do ministério, ficava com a bolsa do dinheiro. Então, a partir dos 30 anos, Jesus começa a ter arrecadações financeiras e fica um pouco mais confortável financeiramente, apesar de não ter sido rico fisicamente na terra. Né? Apesar de espiritualmente ser o dono do ouro e da prata, ele veio à terra como um homem simples para fazer a diferença. Então, ele ainda assim continua viajando, só que curtamente, assim, ele ia de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, e o mais longe que ele foi para a Síria, regiões de Tiro e Sidom, lá no extremo norte de Israel, depois do Mar da Galileia. Então ele usava esse dinheiro para essas viagens. Ou seja, se você pegar só o exemplo de Jesus, e eu posso dar 1 milhão de exemplos bíblicos, dinheiro bem gasto é dinheiro gasto com viagem e experiência. Mas por que, Tiago? Porque viagem e experiência te trazem uma expansão de conhecimento e um desenvolvimento intelectual muito apressado, muito apurado. Então, você precisa tomar gosto e ser intencional quando se trata de viagens e experiências. Experiências não necessariamente são viagens. Às vezes você fala assim, puxa, vai ter uma imersão sobre neurociência. Não me interessa esse assunto. Mas se está tendo oportunidade, você tem como pagar lá, sei lá, R$100 que custa. Você tem esse dia livre, é do lado da sua casa, porque você não vai. É uma experiência. Se abrir sua mente para novos assuntos, sabe? Ter uma expansão ali de conhecimento. Vai ter um congresso da minha igreja, vai ter um retiro. Gente, tudo que é experiência vai. Pode ser uma viagem curta ou uma viagem longa. Viagem e experiências trazem conhecimento e expandem nossa inteligência. Recentemente eu tive a oportunidade de fazer uma viagem à Itália e fui descansar com a Janine. E a gente ficou numa cidadezinha muito pequenininha do noroeste da Itália, onde tem um porto pequenininho. E para você ir de uma cidade para outra, como as ruelas são muito apertadas da Itália, principalmente nessa costa, a gente preferiu ir de barco de uma cidadezinha para outra. E nessa outra cidadezinha, que também era muito pequenininha e tinha uma mini praiazinha assim, você podia passar o dia num restaurante que tinha dentro de uma pedra e você ficava nesse restaurante o dia todo ali apreciando a praia. Uma mini praia, devia caber no máximo 100 pessoas. Uma coisa que eu reparei é que o dia todo, alguns turistas deitados ali, tinha uma mãe e filhas vendendo frutos do mar fresco na praia. E o pai dessa família era o pescador que chegava toda hora e eles moravam numa casinha. Na Itália as casas todas são bem antigas, então como qualquer casa antiga, não tem como você saber se é uma casa simples ou uma casa chique, porque na Itália, em geral, as fachadas são muito parecidas, tem um nome para isso, rústicas, muito rústicas. E aí, eu estava com mais 2 casais de amigos e nós começamos a conversar. Cara, mas já pensou a gente se aposentar,
trabalhar a vida toda, conseguir ter uma renda, para a gente viver isso aqui na aposentadoria, ficar parado, podendo comer um peixe, podendo ver essa vista todos os dias. E aí a gente conversando sobre isso, eu falei assim, olha aquele pescador, ele tem isso todos os dias. Ele já tem isso todo dia, sendo um trabalhador. A esposa dele está vendendo peixe e frutos do mar na praia, ele está pescando, ele já tem essa vista. Ele já come esse peixe todos os dias. Ou seja, às vezes você quer passar a vida toda trabalhando por algo que as pessoas já fazem de graça. Porque tem certas coisas que estão só na sua cabeça. São conquistas que você acha que precisa ter. Na verdade, você já poderia estar vivendo. Como esse paradigma quebrou na cabeça? Como é que algo tão simples entrou na minha cabeça? Numa viagem. Eu parei, cruzei o braço e falei, para quê? Eu vou trabalhar a vida toda desejando isso, se tem gente que, trabalhando em coisa muito simples, já está vivendo. Qual é a diferença? A diferença está na decisão. Ele tomou uma decisão de levar uma vida mais simples e está ali. O problema é que às vezes a gente está procurando um luxo que a gente nunca vai ter, ao invés da vida de paz e prosperidade que a gente já deveria ter. Certas fichas, só caem com viagens e experiências. Eu, quando tinha 18 anos, eu tive a oportunidade de trabalhar na Europa como um músico missionário. Eu era músico, já trabalhava no estúdio de gravação e surgiu uma oportunidade para eu ficar alguns meses entre Itália e Suíça trabalhando como músico nas igrejas missionárias que estavam sendo abertas naquela época. E eu vi isso como uma grande oportunidade. Eu tinha que pagar minha própria passagem, eu não tinha dinheiro para nada, eu morei de favor na casa dos outros lá, mas eu vi como uma oportunidade de crescimento. E foi. Passei por muita coisa emocionalmente falando difícil, ficar longe dos meus pais, tinha 18 anos, homem é diferente de mulher, né? Mulher com 18 anos já é uma mulher, um homem com 18 anos é um garoto ainda, né? Eu chorava, ligava para minha mãe chorando, aquelas coisas. E também não foi fácil emocionalmente, ficar na casa dos outros e ser colocado de lado algumas vezes, passar por algumas coisas que não é o tema de hoje, mas passei por algumas coisas bem difíceis lá. Mas, em compensação, por causa desse trabalho lá, missionário com música, eu conheci muitos países da Europa, participei de muitas coisas, cresci muito em conhecimento, inteligência, comecei a vislumbrar o futuro, comecei a entender o que era excelência, porque eu vinha do subúrbio do Rio de Janeiro nessa época, eu não sabia o que era excelência, me trouxe maturidade, aprendi a engolir o choro e perceber que a vida é difícil e a gente tem que enfrentar. Tudo isso foi nesses 2 anos entre idas e vindas à Europa, especialmente Itália e Suíça. Então, eu sempre falo isso com meus filhos. Eu viajei com a Júlia agora e falei, Júlia, se isso estiver no seu coração também, eu gostaria que você fizesse o 2º grau fora do Brasil. Por quê? Ela, mas sem vocês? Eu falei, sem a gente. Mas por quê? Porque você vai amadurecer muito mais rápido. Você tendo que se virar, você tendo que aprender a vida. Meus conselhos por telefone vão ter muito mais sentido do que os conselhos que eu te dou hoje todo dia. Então, eu sei que é sofrimento, eu sei que é difícil, mas a gente tem que decidir se a gente quer ver nossos filhos crescer ou não. Viagens e experiências é uma das formas de desenvolver maturidade, sabedoria e principalmente inteligência na vida dos nossos filhos. Aí, de 2018 a 2020, eu morei 2 anos nos Estados Unidos. De 2018 a 2020. Mais uma aula de vida. Experiências, aprendizado. Entendi que não importa se você é conhecido, se você tem dinheiro, você nunca vai deixar de ser um estrangeiro. Essas fichas só caíram com essas experiências, velho. Tem coisas que você tem que passar para aprender. Viagens e experiências são insubstituíveis. Olha só, uma pesquisa da Visa, do cartão de crédito Visa, apontou que 82% das pessoas que já viajaram acreditaram que as suas experiências de viagem contribuíram diretamente para o seu desenvolvimento pessoal. Porque você tem acesso a uma nova cultura, novas pessoas, você começa a entender o mundo de forma diferente. Então, assim, o desenvolvimento da inteligência não é que você tem que viajar para desenvolvê-lo. Você pode desenvolver através da leitura, através de cursos, de palestras, de ambiente que você frequenta, de modelagem, como eu ensinei ontem. Mas uma das formas poderosas e agradabilíssimas é viagem e experiência. Agora, seja intencional. Não viaje para se distrair, viaje para aprender. Tem gente que viaja e quer ficar dormindo até meio-dia, fazer um negócio que faz em qualquer outro lugar.
Eu não, eu viajo, eu quero experimentar coisas que eu nunca experimentei, quero comer o tipo de comida do local, eu quero acordar cedo, eu quero aprender, eu quero ir no museu, eu quero aprender a história daquilo. Eu fiz uma das viagens, você que tem um pouquinho de condições, deixa eu te dar uma dica de viagem. Itália, cidade de Firenze, Florença. Você vai começar às 7 horas da manhã, vai dar 10 horas da noite, você ainda vai estar num museu só. É de tanta coisa que tem para aprender. Então assim, tem muito lugar que você pode ir. Tiago, não tem condições. Então tem coisa aqui no Brasil pertinho, que você vai aprender muita coisa. Às vezes você mora no interior do Rio, vai para o centro do Rio, vai lá na Biblioteca Nacional, conhece um pouco da história. Sabe, é isso, gente, é experiência. Ver coisas novas, conhecer pessoas novas, conversar coisas diferentes. Tem tanta coisa para a gente aprender, tem tanta coisa para a gente, através de viagens e experiências, desenvolver o nosso intelecto. E esse é o desafio que eu quero lançar para vocês. Nós precisamos ser pessoas inteligentes. Chega de ignorância, chega de ser manipulados, chega de ser massa de manobra, chega de ser gado, chega de efeito manada. Isso não pode ser realidade na nossa vida. Nós fomos chamados para sermos cabeça e não cauda. Para isso, temos que desenvolver nossa inteligência. Teu casamento ir bem, tua vida financeira crescer, tua vida emocional se estabilizar, tua vida espiritual ser realidade, precisa de inteligência. Primeiro que a inteligência te ajuda a tomar decisões e fazer escolhas. Quem não decide é pior do que quem decide errado, porque fica no mesmo lugar parado, apanhando. Você precisa aprender a fazer escolhas, tomar decisões. A inteligência vai te ajudar nisso. Olha o que aconteceu com Jesus por causa da exposição a viagens e a experiências. Com 12 anos, na viagem, ele não estava tirando foto de Jerusalém, não. Ele estava conversando com os doutores da lei, fazendo perguntas, ouvindo-os e fazendo perguntas. Ouvindo-os e fazendo perguntas. Aí sabe o que a Bíblia diz? Em Lucas 2 mesmo? E todos se admiravam com a sua inteligência. 2,47. E todos se admiravam com a inteligência de Jesus. Ele estava ouvindo e fazendo pergunta e todo mundo se admirava com a inteligência dele. Porque quem aprende a ouvir, aprende a perguntar. E as pessoas descobrem o nível da sua inteligência pelo tipo de pergunta que você faz, não pelas coisas que você fala. Porque falar, papagaio fala. Perguntar tem que ser inteligente. Tá bom? Então eu quero te ajudar, como meu aluno, como minha aluna, a evoluir intelectualmente. Você precisa entender que o Café com Destino só existe para isso, para ser uma escola de vida para você. Se isso é realidade na tua vida, se você tem desfrutado do Café com Destino, tem aprendido com a gente, deixa um like agora. Tem milhares de pessoas assistindo a gente ao vivo, online, mas não deixa um like. O que custa? 1 segundo. Isso ajuda a gente e motiva a gente a continuar. Isso faz com que o algoritmo do YouTube entregue para mais pessoas. Deixa teu comentário de qual cidade você está falando, o que o Café com Destino está representando na sua vida. Compartilha para o máximo de pessoas essa aula. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal. E eu quero lembrar para vocês o seguinte. Amanhã, na sexta-feira, nós vamos, como toda sexta-feira a gente espiritualiza um pouco mais, eu faço uma oração. Eu vou te trazer uma revelação sobre intelecto baseado em espiritualidade. Vai abrir a tua mente. Vai te levar para outro nível. E eu quero lembrar que de 3 a 4 de novembro eu estou em Boston, um Método Destiny, um curso de 2 dias, uma imersão de mais de 20 horas em princípios milenares e empreendedorismo, com participação do Flávio Augusto da Silva. Imperdível, você que é dos Estados Unidos, voa para Boston porque vai mudar a sua vida. Vou deixar o link aqui embaixo. 11 de novembro eu estou em Portugal, Lisboa, com a Noite de Destino, uma palestra de 2 horas lá no Coliseu dos Recreios, uma liberação de sabedoria e palavra profética para você. E de 23 a 25 de novembro, Método Destiny, aqui em Alphaville, São Paulo. Todas as informações, nossas agendas, tudo está aqui no link na descrição desse vídeo. Eu desejo paz e prosperidade sobre a tua vida. Tenha um excelente dia. Que Deus te abençoe e até amanhã, às 7h57 da manhã. Acompanho o trabalho do Tiago Bruni já há 6 meses, é recente, mas o impacto que ele tem tido na minha vida tem sido extraordinário. Mirado a minha relação com Deus, mirado a minha relação com o nosso Criador. Tiago tem uma chamada e nós acreditamos que essa revelação de Deus que tem-lhe dado, nós acreditamos também vai atrair cada vez mais pessoas em toda a parte do mundo.
Thiago Bruno, e ele é muito inteligente, ele me ensina muito. Portugal tá aí ou não tá? Através do Tiago nós definimos o nosso propósito de vida como um casal e isso tem nos ajudado no nosso ministério.